Nós vamos começar relembrando um conceito já apresentado no passado. O conceito de que você interage com o mundo lá fora de acordo com aquilo que você é hoje. Repito, você interage com o mundo lá fora de acordo com aquilo que você é hoje. Vamos dar um exemplo, você vai lembrar esse conceito. Esse exemplo já foi dado no passado. Você entra na Catedral da Sé, lá no centro de São Paulo. Se você entra na Catedral da Sé e você olha aquela catedral majestosa, grandiosa, tal, você é, por exemplo, um arquiteto. De novo, você interage com o mundo lá fora, com aquilo que você é. O que eu sou? Um arquiteto. Então, o meu foco, a minha atenção vai estar nas formas góticas, nas abóbadas da catedral, na disposição ali das colunas. É isso que eu vou prestar mais atenção, tá certo? Bom, você não é um arquiteto no nosso exemplo. Exemplo 2, você é um político. Você entra na Catedral da Sé, você vai lembrar então das luzes, político das antigas, né? A turminha nova nem sabe do que eu estou falando. Se você é um político das antigas, você vai lembrar, por exemplo, das lutas lá, do Dom Helder Câmara, do livro Brasil Nunca Mais, da luta contra aquele regime ditatorial, as manifestações que aconteceram na frente da Catedral da Sé, você vai ver o lado político. Exemplo número 3, você não é arquiteto, você não é político, você é uma pessoa que atualmente está doente, está passando por algum problema grave de saúde, você entra na Catedral da Sé. Então você olha para todo aquele ambiente, as catedrais antigas são desenhadas assim, né? Você não precisa nem rezar, só o fato de você entrar, toda a arquitetura ali já é construída para elevar o seu espírito. Então você entra na Catedral da Sé, você vê aquilo como uma oportunidade de pedir a cura para a sua doença que você vem passando. Um exemplo número 4. Você não é arquiteto, você não é político, você nem está doente. Você é um ateu. Você é ateu, você não acredita em Deus, você não acredita em religião nem nada. Você entra na Catedral da Sé. Aí você pensa, nossa, quanto dinheiro, toda essa estrutura criada para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Encerra aqui os exemplos. Veja. A mesma situação, o mesmo lugar, a mesma coisa lá fora. Dependendo do que você é, você vai lidar, reagir, observar, perceber o mundo lá fora de uma forma completamente diferente. O que está em questão aqui, as coisas lá fora? Não, o que está em questão é o que eu sou, entendeu? Então, eu preciso que você guarde esse conceito para você entender o que eu quero tratar hoje. Porque eu ainda não comecei, eu estou fazendo um preâmbulo. Porque tudo na sua vida é assim. Tudo na sua vida, toda interação que você tem, e nós estamos interagindo com tudo e todas as coisas o tempo todo, todas as interações dependerão não da coisa lá fora, mas daquilo que você é. Muito bem. Dado esse preâmbulo, eu vou trazer para vocês uma breve introdução do livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Inclusive, Bruce Lipton é um autor bem conhecido, cientista renomado, tem até canal dele no YouTube, tá? Se você quiser procurar no YouTube, procura aí Bruce Lipton. Tá tudo em inglês, mas tem aquelas traduções automáticas, vale a pena você se inscrever aí no canal do Bruce Lipton. Então ele tem um livro bem conhecido chamado Biologia da Crença. E um dos conceitos que ele traz, inclusive eu estou estudando bastante esse livro porque eu quero futuramente realizar um curso na Unidarma a respeito dele, ele diz assim, que as nossas células, você sabe que nós somos formados por bilhões de células. Cada célula do seu corpo não é igual a gente aprendeu na biologia, vou pegar aqui um pedaço de papel, deixa eu pegar esse aqui, né? Nas aulas de biologia, você aprende que a célula é mais ou menos assim, igual um ovo, na verdade o ovo é uma célula, né? É um ovo com um núcleo,
Aí você tem lá as mitocôndrias, você tem lá as organelas, então você tem uma célula. Ele diz, a célula não é apenas uma esfera microscópica com um pontinho dentro. Cada célula é um pequeno universo. E esse pequeno universo, ele, abre aspas, dança de acordo com o ritmo de seus pensamentos. Esse conceito é fundamental para você cair a ficha hoje. Cada célula é mais do que uma bolinha com um pontinho. É um pequeno universo que dança de acordo com os ritmos de seus pensamentos. Esta célula, cada uma das bilhões e bilhões de células que você carrega, esta célula é um ser senciente, ou seja, um ser que interage, que de acordo com os estímulos lá fora, ele responde de acordo, ele tem impressões. E essa célula, ela toma decisões, porque você sabe que a célula faz isso. Quando entra, por exemplo, um agente nocivo no seu corpo, um vírus, uma bactéria, a célula, ela procura reagir. Então, essa célula, ela toma decisões de acordo com o ambiente que a cerca. Vou dar um exemplo aqui sempre para facilitar. Sempre meus exemplos, que é meio bobo, mas aí eu falo o exemplo, aí cai a ficha na hora. Você se comporta de um modo diferente quando está, por exemplo, no meio de uma festa, um aniversário com os amigos, comemorando, parabéns para você, todo mundo feliz, vamos cortar o bolo, e assopra a língua de sogra, né? Ô Manuel, não sei se é em Portugal tem língua de sogra, é aquele negocinho que assopra e faz, chama língua de sogra aqui no Brasil. Se puder aumentar a nossa cultura, como é que chama isso aí em Portugal, né? Então, todo mundo contente, feliz, você se comporta de um jeito. Você há de se comportar de uma forma completamente diferente se está num funeral. Normalmente, num funeral, você vai olhar para baixo, vai ficar quieto, vai evitar conversar muito. Não é assim, pessoal? É desse jeito. Então, dependendo do ambiente onde você está, você vai se comportar de uma forma diferente. As suas células, a mesma coisa. Aliás, o seu corpo é um aglomerado de células. Olha para o seu corpo agora. Você está mais numa festa ou está mais para um funeral? Entendeu? É aqui que você precisa começar a raciocinar. Porque cada uma dessas células, elas possuem, da mesma forma que o seu celular, ele possui ali uma antena interna com Wi-Fi, não sei o quê, cada uma dessas células também possui antenas para captar os sinais do ambiente. E essa célula, das bilhões e bilhões que você tem, elas vão captando os sinais do ambiente e vão agindo de acordo. Daí o conceito da epigenética. O conceito da epigenética é aquele conceito, é aquela parte da biologia que estuda como o ambiente influencia os micro-organismos. Então veja, a nossa biologia, o nosso DNA, isso foi muito falado no curso A Cura pela Mente, que está lá na área do assinante Unidarma, A Cura pela Mente. O corpo, ele provê os instrumentos musicais. É como se você fosse montar uma orquestra. Então tá aqui, ó, você vai tocar o saxofone, você vai tocar o violoncelo, você vai tocar sei lá, o bumbo, você vai tocar o prato, você vai tocar o violino, beleza. O corpo provê os instrumentos. Agora, a epigenética vai dar o comando, vai dizer qual é a música que a banda vai tocar, ou que a orquestra vai tocar. Nós vamos tocar a sonata de Beethoven, nós vamos tocar, sei lá, qualquer música. É o ambiente que está determinando qual é a música que os instrumentos vão tocar. Então, assim como nós aprendemos recentemente, né, no curso A Cura pela Mente, a energia dos nossos pensamentos vai ativar e desativar determinados genes. Aqui nós estamos dizendo a mesma coisa. Só que Bruce Lipton, ele vai um pouquinho mais a fundo
quando ele fala da medicina vibracional. Cada célula do nosso corpo é uma bolha de energia com um núcleo e tudo vai vibrar numa determinada frequência. Cris, o que isso tudo tem a ver com prosperidade? Você está errando o dia, Cris Almeida, porque hoje é segundas de prosperidade. Pessoal, eu trouxe todos esses conceitos para chegar onde eu quero chegar agora. Tudo vibra numa determinada frequência. Assim como na área da saúde, nós aprendemos que pensamentos de saúde geram uma frequência de saúde, ok? Aí eu pergunto, mas você sabe fazer isso? Porque, por exemplo, pensamento de saúde gera saúde. Como é que eu faço para ter saúde? Eu preciso, na teoria parece legal, mas eu preciso trazer essa energia para mim. Por isso que se diz, você precisa assistir coisas bacanas, filmes de humor, ter boa literatura, se alimentar e ter um ambiente saudável ao seu redor. Da mesma forma, da mesmíssima forma, pensamentos de riqueza também vão gerar mais prosperidade na sua vida. Da mesma forma que você pode programar as suas células para serem células saudáveis ou células doentes, você está programando cada célula do seu corpo para ser uma célula rica ou uma célula pobre. Como assim, Cris Almeida? É o seguinte, ó. Pensa em você, um ser rico, próspero, bem-sucedido, com abastança para muitas vidas. Conceba essa possibilidade em você. Eu queria que você, enquanto eu estou aqui falando, você fosse pensando, você fosse fazendo esse exercício de autoconhecimento. Porque eu pergunto, como é que está o seu corpo agora? Está mais para funeral ou está mais para festa? Porque de repente você está assim, nossa, está difícil, nossa, segunda-feira, gente, já é dia tal e meu dinheiro já acabou, como é que eu vou fazer? Ih, tem essa conta para pagar hoje. Olha o seu estado como está deprimente, tenso, nervoso. E as suas células, elas vão fazer assim, elas vão se fechando, elas vão ficando com medo, gerando o estado vibracional equivalente. Cada célula do seu corpo com medo, com apreensão, tensa, nervosa. Não falamos que as células dançam de acordo com a música cósmica que está nesse universo que é o seu corpo? Então você precisa aprender a modificar o seu estado vibracional. Vamos voltar lá na Catedral da Sé, que eu comecei toda a introdução da nossa conversa de hoje com isso. Nós não falamos que cada pessoa percebe a realidade de um modo diferente, depende muito daquilo que a pessoa é? Pois bem, aí está você. Hoje é segunda-feira. Essa segunda-feira é a sua nova, é a catedral. Você está entrando na catedral. Você está entrando numa nova semana. Você está entrando numa nova etapa. Hoje é um novo dia. Aqui na gravação, obviamente, dia 18 de março. Traduza isso para o dia que você estiver vendo esse vídeo. Você está ingressando num novo dia. Então, hoje, essa nova catedral é uma oportunidade para eu enriquecer ou para eu fracassar. Hoje é uma nova oportunidade de gerar novos ganhos ou de acumular mais despesas. Vai depender do quê? Da sorte? Do acaso? Do destino? Não. Vai depender do modo como você percebe a catedral, do modo como você percebe esse novo dia, do modo como você percebe essa nova semana. Então digo e reafirmo, é nisso que você precisa investir todas as suas forças. Se perceber assim, entendeu? Repito, de repente você está assim tenso, nervoso, meu Deus, como é que eu vou fazer? Muda esse pensamento. Porque isso está afetando todo o seu corpo. Está deprimindo todo o seu sistema biológico e mental. Porque se você começa e reaprende o modo de se enxergar e começa a determinar, isso se faz com afirmações, com repetição, com reprogramação mental, e você começa a reafirmar, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, tudo está bem no meu mundo.
estou sempre progredindo, estou sempre prosperando. Quando você modifica a sua autopercepção, você está afetando toda a epigenética, todo o seu sistema, cada célula do seu corpo está sendo orientada para tocar uma nova música. Se você é riqueza, se você é prosperidade, até mesmo as perdas se tornam ganhos. Isso você já aprendeu aqui, lembra? Até quando você perde, você ganha alguma coisa, porque nós já aprendemos, quando perder, não perca a lição. Então, mesmo se eu tiver uma perda, aquilo é uma oportunidade de ganho em experiência, de ganho em aprendizado. Olha, eu não sabia que se eu tomasse tal atitude, daria esse problema. Tive esse problema, aprendi. Agora eu sou uma pessoa mais preparada, tenho mais experiência. Sei que da próxima vez eu vou evitar aquele erro, porque já aprendi que isso não funciona. Agora, se você é um ser internalizou isso, né? Você está acreditando nisso. Se você é um fracassado, aconteceu aquele problema, aconteceu aquela perda, aquilo se torna uma sentença para você desistir. É a famosa frase que a gente diz, não dá, não tem jeito, não tem como, é impossível. Tá vendo? Eu tentei e não consegui. É sinal de que não vai dar. É sinal de que isso não é para mim. Se eu sou riqueza, se eu sou prosperidade e deixo que cada célula do meu corpo esteja impregnada dessa energia, deu problema? Opa, não tinha percebido esse detalhezinho. Agora eu vou ficar mais esperto. Da próxima vez eu vou acertar. E é tudo assim. E é desse jeito. E é exatamente nisso que você deve investir todas as suas forças. Eu falando aqui, me recordo do nosso saudoso amigo Luiz Gasparetto, já falecido há um bom tempo, né? E ele, no livro Prosperidade, não sei se... É um livro bacana, é um livro, uma linguagem bem popular, que é bem a cara do Gasparetto, e eu gosto muito disso. E ele falava que você tem que vestir a riqueza. Você tem que vestir o manto da riqueza. É isso, vestir o manto da riqueza. E como eu sempre falo aqui, não abaixa a cabeça não, pessoal. Não deixa se abalar por aquilo que os seus olhos de carne estão percebendo quando a situação não é a mais das favoráveis. Vista a riqueza, seja a prosperidade, porque quem está determinando tudo isso é você mesmo. Não é o ambiente lá fora que vai determinar. Você se relaciona com o mundo lá fora de acordo com aquilo que você é. Um novo dia, uma nova segunda-feira, uma nova semana, como vai ser? Depende. Depende do que eu sou aqui dentro. Porque a partir daquilo que eu sou, eu vou interagir com o mundo lá fora. Invista sua energia nisso. Reprogramação mental, mentalização, visualização e às vezes um simples respirar fundo, dar uma sacudida, levantar a cabeça, bater no peito e falar, vamos lá, cabeça erguida. Não vou abaixar a cabeça não. Não deu certo agora? Amanhã vai dar. Vista o manto da prosperidade. E eu falava que, você vai se lembrar obviamente, que as células do seu corpo é como uma orquestra. E cada uma com seu instrumento. Uma vai tocar o violino, outra vai tocar o pandeiro, outra vai tocar o triângulo, né? Só que essa orquestra, ela vai tocar a música de acordo com o gosto do maestro. E quem é o maestro? Aqui, ó, o maestro. Seus pensamentos. O maestro são seus pensamentos. Então ela pode tocar uma música muito divertida, muito alegre, uma música triste, tanto faz. Vai depender do maestro, vai depender dos pensamentos. E aí eu disse para vocês o seguinte, isso tem tudo a ver com prosperidade, porque veja, quando você veste o manto da prosperidade, ou como a nossa amiga Alcione nos ajudou ontem, o manto dourado da prosperidade, o que acontece? Todo o seu sistema ele fica preparado de olhos muito atentos, de ouvidos muito abertos para as oportunidades de prosperidade, de riqueza. Então, de repente, aqui está,
Um exemplo qualquer, tá? Aqui está na minha frente uma excelente oportunidade de eu ganhar dinheiro com esse negócio. Então, se eu visto o manto dourado da prosperidade, eu sou próspero, eu sou rico, todos os meus sentidos, a minha intuição, a minha predisposição vai estar receptiva àquela oportunidade de ganho. Agora, se eu começo a mentalizar, as coisas estão difíceis, está tudo muito complicado, não dá, não tem jeito, é impossível, os meus sentidos eles vão ficando fechados, eu vou restringindo as minhas possibilidades, eu passo ao lado da oportunidade e não a enxergo, entendeu? E todo o meu sistema biológico, ele vai de acordo com isso. Com a saúde, a mesma coisa. Agora, veja só, como custa, nossa, meu Deus, como custa fazermos essa conexão corpo e mente. Intelectualmente, a gente até entende. Mas no dia a dia, como custa entender que 1 mais 1 dá 2, entendeu? Porque veja, o que acontece? Vou provar isso para você. Você sente raiva de vez em quando? Se você é um ser humano comum, mortal, como eu, você deve sentir raiva de vez em quando. Pois é, a gente sente raiva. Quando você sente raiva de alguma coisa, levando em conta todas essas verdades que estamos trazendo, quando você sente raiva, você está atraindo doença para o seu corpo. E aí o que você faz? Você continua sentindo raiva. Você sabe que a raiva é uma música que está sendo tocada para suas células e elas vão agir de acordo com aquilo. Você está estragando a sua biologia, mas continua com raiva. Quando você está triste, você está estragando a sua biologia, você está ficando mais doente. Aí o que você faz? Continua triste. Quando você fica preocupado, tenso, ansioso, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você está atraindo mais doença. E o que você faz? Continua preocupado. Sem contar que todas essas condições que eu acabei de citar, todas elas não modificam em nada a sua realidade. Não resolvem o problema. Qualquer que seja o problema. Raiva não vai resolver o problema. Tristeza não vai resolver o problema. Preocupação não vai resolver o problema. Pô, se resolvesse eu falava, pessoal. Se resolvesse, fica bem preocupado, que aí no dia seguinte você vai ver, tudo vai melhorar. Não resolve. Pelo contrário, deixa você mais inapto para lidar com os problemas, entendeu? É claro que eu estou falando de situações crônicas. Eventualmente, os dissabores da vida acontecem. Sei lá, você bateu o carro, você ficou aborrecido, tal, normal. Mas é aquele momento. Ou você, sei lá, passou por um momento de luto, perdeu um ente querido, normal. Aliás, até deve explorar essa tristeza, porque se você faz de conta que nada aconteceu, aquilo fica depois ruminando e fica mastigando o resto da vida. Então, o luto ele precisa ser vivenciado. Ou sei lá, você fez uma negociação, perdeu muito dinheiro com uma coisa que você... Aí você ficou chateado, ou ficou com raiva. Ok, ficou com raiva naquele momento, mas acabou, acabou. O problema é que as pessoas, elas ficam arrastando isso. Aí é uma raiva crônica, é uma tristeza crônica, é uma preocupação crônica. Tem gente que é assim, não é? Acorda preocupado, tenso, nervoso, estressado, vive o dia inteiro tenso, nervoso, preocupado, vai dormir preocupado, tenso, nervoso, um dia, outro dia, outro dia, sempre assim, entendeu? Então veja, ontem falávamos de vestir o manto da prosperidade, joia. Então nós também temos que vestir o manto da saúde. E vestir o manto da saúde é deixar de lado todos esses comportamentos crônicos, quando falo crônico, de longo período, que só vão causar mais doença no nosso corpo. Agora, qual que é o X da questão aqui? Nós temos dificuldades em fazer isso, porque temos muita dificuldade. Quando eu falo temos, no plural, estou me referindo à humanidade, tá? Ao ser humano comum como um todo.
Nós temos dificuldade de fazer isso por causa da falta de controle dos nossos próprios pensamentos. Não temos disciplina mental. Não estamos aqui sempre falando cultivo interior, faça as suas mentalizações, reserve tempo para você. Gente, as pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Aliás, é um fenômeno moderno, não? A desatenção. Isso está piorando cada vez mais. O grande responsável por isso está aqui, ó. Nosso amiguinho celular. Grande responsável pela desatenção. E cada vez mais, eu fico com dó da nova geração. Às vezes pode soar um pouco pessimista. Ah, você não está percebendo os valores das novas gerações. Eu percebo os valores das novas gerações. Só que é um fato inconteste que as novas gerações estão cada vez mais com déficit de atenção, com problemas de concentração, dificuldade de foco. E nós também, adultos mais maduros, quem já atravessou a casa dos 40, dos 50, dos 60, também. Porque nós vamos sendo estimulados cada vez mais de uma forma desordenada. O excesso de estímulos faz com que o ser humano comum não tenha mais controle sobre os próprios pensamentos. Então, por exemplo, o sujeito fica doente, a única alternativa que vai restar para o coitado é tomar remédio. Não estou dizendo que o remédio seja ruim, às vezes ele vai ser útil e necessário, mas vai ser a única forma não vou dizer nem combater, de tentar lutar contra. Porque se combatesse de forma efetiva, vá lá, mas nem isso, né? Então, a única forma que o sujeito encontra de tentar lutar contra uma doença é tomar remédio. Porque falar para ele, domine seus pensamentos, mude seu estado mental, observe seus padrões, liberte-se da raiva, dos ressentimentos, fique livre da preocupação. Ele não consegue. As pessoas comuns do dia a dia, que não têm cultivo interior, não conseguem mais fazer isso. Tá? Vestir o manto da saúde é isso. Então hoje eu quero te dar rapidamente 3 chaves de reflexão. Não estou ditando regra. Eu estou te dando 3 sugestões de reflexões para que você pense. Eu vou dizer até outra palavra, em vez de reflexão, de entendimento. 3 coisas que você tem que entender. Porque se você entender essas 3 coisas, vai te ajudar. Vai te ajudar a manter esse controle mental num padrão de saúde e não deixar que raiva, preocupação, sentimento de, sabe, qualquer sentimento negativo possa te prejudicar, tá? Então, primeiro, eu gostaria muito que, por favor, caneta na mão, caderno de autoconhecimento, anote e depois você releia e veja se faz sentido para você, tá? A primeira coisa que você tem que entender, isso já foi falado no passado, entender que o seu bem-estar independe das circunstâncias externas. Eu tenho reprogramações mentais exatamente com esta frase. Meu bem-estar independe das circunstâncias. Meu bem-estar independe das situações. Meu bem-estar independe dos fatos externos. Meu bem-estar é uma conquista interior. Está relacionada ao modo como eu trato a mim mesmo. Percebe como que essa afirmação está internalizada? De tanto que eu já repeti isso para mim. Isso é a mentalização, entendeu? Como disse, é óbvio, pessoal, situações eventuais vão acontecer. Um luto, um acidente, um susto, de repente você está andando na rua, aí vem um cão mostrando os dentes para você bravo. Ou você está lá assistindo um jogo, seu time está perdendo, né? Você fica com aquela ansiedade, marca Corinthians, né? E seu time está perdendo. Aí, só que o que acontece? Acabou o jogo? Acabou. Ganhou ou perdeu? Vamos imaginar que o time que você é tanto querido, né? O Manuel vai lá, tá torcendo por Benfica. Nem sei se ele torce pro Benfica. Aí o Benfica perde. Acabou? Acabou.
Né? Aí não tem mais ansiedade. Então, aquele momento a gente entende, tá? O problema é quando a coisa é crônica. O problema é quando a coisa avança. Então, nós temos que entender isso. O meu bem-estar independe das situações externas. Porque o meu bem-estar é uma condição de como eu trato a mim mesmo. E eu me amo, eu me quero bem. E aí você traduz isso em atos. Eu faço a minha comida com carinho, com zelo, porque isso vai me nutrir. Quando eu vou tomar um banho, eu toco no meu corpo com amor. Estou limpando o meu corpo, tirando toda a negatividade, porque quero me sentir bem. Quando eu vou vestir uma roupa, é a roupa que vai cobrir o meu corpo. Mereço ser bem tratado, mereço ser bem aceito. Se não pelos outros, pelo menos por mim, eu me amo, eu me quero bem, eu me perdoo. Então, eu cultivo o bem-estar comigo. E não tem nada a ver com a coisa lá fora. Essa é a primeira chave. Tá? Segunda chave, anote aí no seu caderno de autoconhecimento. A saúde, entenda, ó, pega a visão. Saúde não é uma coisa que acontece. Tá? Anotou? Saúde não é uma coisa que acontece. O oposto também. Tem aquela frase já dita muitas vezes pelas pessoas, talvez você já disse isso. Aí eu peguei uma doença. Não, bem, ninguém pega uma doença. Normalmente quem fala eu peguei uma gripe, peguei uma doença, peguei isso, vem da boca das mesmas pessoas que acreditam que saúde é sorte. Se você está saudável, você teve sorte. E aí, de repente, você estava andando na rua, aí, plim, peguei a doença. Hoje, e cada vez mais, nós temos lá na Unidarma o curso A Cura pela Mente. Estou aqui preparando um novo material a respeito desse mesmo tema. Falamos da epigenética, que é a compreensão de que cada célula do seu corpo está interagindo com o meio externo. Então aí estão os bons hábitos, atividade física, boa alimentação, ou seja, assumir a responsabilidade. Ser responsável pela sua saúde. Saúde não é um faz de conta que acontece. Eu não sou saudável por sorte. A minha genética me ajudou, ou o contrário, eu não estou doente porque a minha genética, meu avô tinha essa doença, meu pai tem essa doença, agora então eu vou ter essa doença. Não, hoje está provado por A mais B que não é assim que funciona, não. São muito mais de repente, se o seu avô tinha aquele problema, o seu pai tinha aquele problema e você está tendo problema, é porque você está repetindo os hábitos. Vem da mesma família, né? Vem da mesma cultura, a mesma tradição. Então, os mesmos hábitos, por exemplo, alimentares que seu pai tinha, que seu avô tinha, você está tendo. Aí você fala que é a genética, não bem, porque você está reproduzindo comportamentos e alimentação igual. Entendeu? E isso é muito comum. Você vê, por exemplo, às vezes um homem casa com uma mulher e eles têm biotipos diferentes. Dá 5, 10 anos, você vê, ou um engordou igual o outro, ou um emagreceu igual o outro. Eles se adequam, eles ficam meio que parecidos. Não com todo mundo, obviamente, mas é comum isso acontecer. Por quê? Vão comendo as mesmas coisas, vão reproduzindo os mesmos hábitos. Isso só não vai acontecer quando, nessa outra situação, de repente, do casal, um parceiro do casal tem um determinado hábito e o outro não muda, o outro vai ficar do mesmo jeito. Aí, essa adequação não vai existir. Mas se ambos estão juntos, fazem caminhada juntos, comem as mesmas comidas, têm os mesmos hábitos, dá um tempo, eles ficam parecidos. E aí o que vai acontecer? Terão a mesma saúde ou terão a mesma doença. E não tem a mesma consanguinidade. Então, quando você fala que porque o meu avô, porque o meu pai, porque o meu bisavô, é porque você está reproduzindo. Hoje a epigenética já mostra isso. Não tem nada a ver. É claro, o seu gene está aí, mas ele só será desperto, um gene de doença, por exemplo, se você cultivar aqueles determinados hábitos ou padrões alimentares. Então, repito, saúde não é um troço assim que acontece. E a doença também não. Sou responsável. Assumir a responsabilidade. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro entendimento.
Meu bem-estar independe das circunstâncias. Segundo entendimento, saúde não é uma coisa que acontece. Terceiro entendimento, é o mais difícil. Anote aí. Entender que você vai, tá anotando? Eu quero que você anote, vai sofrer de um jeito ou de outro. Isso é mais difícil. É o que eu falei, é isso mesmo. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Aí, Cris Armeida, você está me assustando. Calma, eu vou te explicar. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Ó. Por exemplo, você é viciado em doce. Você não pode ver um doce, um pudim, um chocolate, um bombom. Você já manda para dentro. Ou você vai sofrer porque você come o doce e come outro doce e amanhã come outro doce, vive de comer doce, ou você vai sofrer porque você vai ganhar peso e depois você vai ter que subir uma escada e vai sofrer para subir a escada porque o seu coração já está pagando preço por isso, ou você vai sofrer de não comer o doce, mas em contrapartida vai ter uma vida mais saudável. De um jeito ou de outro você vai sofrer. Eu falo muito das flexões, né? Eu faço flexão, todo dia, pessoal, todo dia. Faço série de 30, depois mais 30, depois mais 30, depois mais 30. 120 flexões por dia. Isso é o aquecimento para a minha atividade física. É sofrido? Eu sofro por fazer flexão. No começo, né? Ou eu sofro aqui agora, ou eu vou sofrer depois de ter que passar por uma cirurgia cardíaca, porque eu vou estar com o corpo passando por algum problema. Então, a questão é qual sofrimento eu quero ter? O sofrimento de praticar atividade física, porque é um sofrimento, vou suar, cansar, nesse calor, é um sofrimento. Ou eu vou sofrer numa mesa de cirurgia. Qual sofrimento você pretende ter? Então você vai sofrer de uma forma... Quando você tiver assim, hoje eu tô com preguiça de fazer exercício, Cris Armeida, você lembra disso. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Ou você sofre fazendo exercício, ou você sofre pagando o preço de não fazer o exercício. Ou você sofre por recusar determinada alimentação, que é gostoso, vou tomar uma Coca-Cola, né? É gostoso, parece que é... Ou você sofre por não tomar aquela porcaria de refrigerante, ou depois você sofre com o seu organismo que ficou com o sistema imunológico tudo danado e você vai contrair uma doença, você vai sofrer de um jeito ou de outro. É o sofrimento da disciplina ou é o sofrimento das consequências da indisciplina. No fisiculturismo tem essa frase, não? No pain, no gain, do inglês. Sem dor, não tem ganho. Tem até uma palestra na Unidarma, se você digitar na área do assinante no pain, no gain, você vai achar essa palestra. Então, o sofrimento está aí, é inevitável. Agora, está na sua mão escolher que tipo de sofrimento você vai ter. Você já havia pensado nisso? Então, hoje, na hora de fazer sua atividade física, se vier aquela voz do desânimo, mas hoje eu estou tão cansado, você pensa nisso. Ou eu sofro agora fazendo a minha atividade física, ou eu vou sofrer mais tarde por não ter feito atividade física. O sofrimento vai ser inevitável. Qual tipo de sofrimento eu prefiro ter, né? Então esses 3 entendimentos vão ajudar você a focar e a vestir esse manto da saúde. Meu bem-estar independe das circunstâncias. Saúde não é uma coisa que acontece, eu sou responsável. E entender, por fim, eu vou sofrer de um jeito ou de outro. Só que claro, eu estou falando por mim agora, eu escolho sofrer da melhor maneira possível. Já que é para sofrer, deixa eu sofrer com saúde. Deixa eu sofrer bem, de uma forma que construa o meu corpo, que me faça mais fortalecido e não de outro jeito. Tá certo, pessoal?